Esse quarto painel é Mega Legados, Mega Eventos, Mega Legados. Para isso, nós convidamos o Adenauer Góes, que vai falar do legado dos eventos da COP30 em Belém. E convidamos o Michael Nagy para falar dos legados dos mega eventos no Rio de Janeiro, e o Tony Sando, que vai falar dos legados dos mega eventos em São Paulo. Antes de passar a palavra para o Michael, já chamei, não chamei você, Tony? Antes de passar a palavra, vou passar primeiro para o Michael, em função de que ele tem um voo e ele vai precisar se retirar mais cedo. Então eu vou, mas antes disso, eu gostaria de, com a licença, inclusive, da INIT, nós acabamos recentemente, deixa eu pegar aqui minha colinha, é rápido, tinha deixado aberta, mas ela fechou. Recentemente, eu acho importante, porque inclusive tem a ver com o que o Otávio falou, viu, Otávio? E tem a ver com o que nós vamos ver agora. Que recentemente foi feito o dimensionamento econômico, o terceiro dimensionamento econômico, que ainda não está divulgado publicamente, mas que os números a gente pode trabalhar aqui com eles. E eu acho que são números que mostram, e aí a gente vai partir para os mega legados. Primeiro, o crescimento nosso é vertiginoso. No primeiro dimensionamento, em 2003, 327 mil eventos no Brasil. No segundo, 590. Saltamos para 10 milhões de eventos realizados no Brasil. É um crescimento razoável, né? O faturamento, que era no primeiro, 178 bilhões, no segundo era de 422, isto é, um crescimento de 136%, e entre o segundo e o terceiro nós tivemos um crescimento de 92%, e hoje o faturamento do setor de turismo... Senhores, por favor, aí no fundo. O setor de eventos no Brasil é de 813 bilhões. Posso repetir? 813 bilhões. E vou fazer uma observação. Não está incluindo eventos de rua. Ou seja, o seu Círio não está aqui. Roberto, o seu São João não está aqui, viu, Roberto e Raimundo? Não está aqui o São João da Bahia, não está o São João de Campina Grande. Não está o Carnaval de Rua de São Paulo, Michael. O Michael vai falar daqui a pouco. Não está no Rio, perdão. E não tem o Carnaval de São Paulo. Porque se a gente incluir esses eventos de rua que, por impossibilidade técnica, não foram incluídos nesse dimensionamento, apesar de todo o esforço da ENID, meu, do grupo, eu acredito que o número passaria de 1 trilhão. 1 trilhão. Não está incluindo Lady Gaga. Então, isso aqui é um número que é muito mais do corporativo, do aniversário, casamentos, feiras, mas aquela parte mais de rua, que é muito difícil de ser mensurado, a fonte de informação, não está incluído. Então, mas o número é muito bom. 813 bilhões. 12,7 milhões de empregos. 12,7 milhões de empregos nesse país. Tem poucos setores da economia que têm esse número. Qual é a evolução? O estudo também fez uma previsão de crescimento, baseado no passado, etc. E aqui ele aponta que em 2035, o setor de eventos vai estar faturando 1 trilhão e 565. 1 trilhão vai ser o nosso número. E empregos, 15
2,6 milhões de empregos. É com esses números superlativos, e que praticamente em segunda mão, porque ele foi apresentado num evento do Museu da Manhã, não, como é que é? Turismol, no Rio de Janeiro, foi apresentado lá, e aqui praticamente em segunda mão, mas eu peguei só uma colinha, não é uma palestra sobre o assunto que não estava no escopo. Mas eu acho importante deixar para esse público esse trabalho fenomenal que foi capitaneado, que reuniu 17 entidades, sob a liderança da ENID, Câmara que está ali, e com o patrocínio do SEBRAE. E que a gente conseguiu esses números, que são números que a gente tem daqui para frente cacarejar. Eu esqueci um dado importante, que é para a gente poder cobrar o poder público. 138 bilhões de impostos. 138 bilhões. Eu acho que merece um pouco de respeito, né, Norton? E veja bem, aqui não está incluído uma boa parte do turismo. Eu recentemente tinha feito um estudo que eu juntei os dados do WTTC de turismo com os dados do dimensionamento, do segundo dimensionamento, e que dava mais ou menos esse número. Se a gente juntar aqui o turismo, nós já passamos de um tri sem rua, sem evento de rua, sem nada. Nós somos uma potência econômica. Nosso setor é uma potência econômica no mundo e aqui no Brasil também. E, dito isso, eu passo já a palavra. Sérgio, complementando o que você está falando aí, os pontos fortes do Brasil, que são muito sérios, né? O Brasil tem grande capacidade de mobilização. Ele tem um forte impacto econômico imediato, sabe? E a cultura e entretenimento são únicos no Brasil. E o Brasil inteiro. Não é só São Paulo, é o Brasil inteiro. Você tem festas, como você acabou de falar aí, você pega um São João, você pega lá o teu grande evento lá, em Ciro de Nazaré, que é espetacular em Belém do Pará. Ou seja, nós temos eventos brilhantes que acontecem neste país. Ele atrai o turismo internacional. Nós geramos emprego, e muito nesse período, nos nossos mega eventos. Nós aumentamos o turismo, nós melhoramos a imagem internacional. O Brasil está entre os principais organizadores do mundo. E ele é forte em eventos culturais, populares, e vai por aí afora. Tá? E eu acredito que isso é o que é mais importante. E com isso, acho que vamos deixar a palavra. Michel, você quer viajar? Michael, por favor. A palavra é sua, Michael. Obrigado. Estou dentro do teu tempo. Respeitei teu tempo, Michael? Você é o... It's a long way away. Não, eu não sei como é que vocês fizeram isso, eu depois conto a verdade. Muito orgulho, muito orgulho. Bom, boa tarde a todos, parabéns à Academia por esse evento, o foco. Eu acho que muito o que está sendo falado aqui é simples. Nós não temos dados. Petróleo apresenta dados que nem mágica. Nós não conseguimos duas entidades falar a mesma língua e cada um juntar os dados. Então, até o dia que nós nos entendemos que sem dados, sem respeito a nós mesmos, não adianta, senhor, nós vamos continuar só pedindo. Está na hora dessa indústria que eu represento 8% do PIB do Brasil, onde 70% é serviço e nós somos 8%, e nós não conseguimos falar a mesma língua. Então, se há uma coisa, senhor João Miguel Taveira Pinto Nagy, que você traz para essa academia, consegue os dados, para que a gente, de fato, consiga fazer que a nossa indústria seja respeitada. Falando em mega eventos e mega legados, nesse fórum que eu estou, fica bem difícil, né? Porque tem aqui gente que vai me dar aula em todos os sentidos. Mas falei então com 4 amigos no Rio, um é o Gabriel Davi, que é o presidente da Liesa, falei com outro chamado Luiz Justus, que é o presidente da Rock in Rio, e falamos com o Luiz Oscar de Maia sobre Madonna, e falei com o prefeito sobre todos, inclusive os C20, para trazer para vocês uma visão do que é um destino. Porque não existe mega evento ou mega legado se não tem uma visão do destino. O Rio de Janeiro não é só um destino turístico. O Rio de Janeiro, de fato, está se transformando numa plataforma global de eventos.
São Paulo me pede desculpas. Vocês têm um corporativo. E o Raimundo está lá rindo, sorrindo, que eu lembro da gente militando com Bahia, depois com Foz. É o destino que é o atrativo. No Rio de Janeiro aconteceu 2 fatores surreais. Hoje o carnaval é o maior destino que o Rio de Janeiro. Ninguém vai para o Rio para ver o carnaval, vai ao carnaval para ver o Rio. E esse processo da decisão também tem a ver com Rock in Rio. Pessoas vão para o Rock in Rio, que é no Rio. Eles não estão indo para o Rio para ver o Rock in Rio. E isso, Londres, Nova York, todas as grandes cidades têm esse mesmo foco. Tem cidades mais inteligentes, que Londres, por exemplo, quando a U2 vai começar o seu torneio mundial, Londres convida U2, garante o resultado operacional com uma condição contratual. Tu só podes voltar para a Europa daqui a 1 ano, no final do seu torneio. O que Londres está fazendo? A Europa sabe que o U2 vai começar o seu tour europeu. Senhoras, querem vir falar aqui? Fotógrafa, quer vir aqui falar? Porque a gente está acompanhando a conversa. Obrigado. Tá bom, obrigado. Então, Londres toma essa atitude brilhantemente, aonde a Europa toda corre para Londres para ver U2, lota a cidade, gera negócios, vai embora, fica 1 ano viajando o mundo, as pessoas continuam atrás do U2, e quando ela volta para Frankfurt, para Berlim, too bloody late. London's made the money. E nós temos, semana passada, aqui Lollapalooza, tem The Town, tem Rock in Rio esse ano, e nós deixamos, e eu brigo nisso no Rio, a gente não consegue fazer o que Londres faz com São Paulo. O cara vai tocar no Rock in Rio na quinta e na sexta está tocando em São Paulo no Aliança. Então a gente está concorrendo, a gente não está se multiplicando. Isso é uma coisa que tem que ser vista. Bom, por que com o evento se torna mega e traz mega? Porque primeiro tem que ter ferramenta, Branding International, a cidade. O fato que a gente tem um destino onde o prefeito e o governador, até recentemente, até terça-feira, estavam alinhados naquilo que era o que tínhamos de trazer. Temos aqui um representante da FEComércio, que é o Otávio, e temos na FEComércio, no Rio de Janeiro, um parceiro inigualável em visão do que é importante para ele atingir o propósito dele, que é serviços e bens e consumos. Então, ele entende que uma entidade entende que a função dela é gerar emprego, oportunidades para o pequeno e microempresário ganhar dinheiro. Ele entende que um grande evento vai trazer essa oportunidade. Aí eu posso citar N eventos que a FEComércio se envolve, o Web Summit e outros, mas alinhado com o prefeito. E ter uma prefeitura que tem um departamento de eventos, que o foco dessa pessoa é só cuidar de eventos. Então, o Rio está aprendendo, tem muito ainda a aprender, mas é um dos sucessos, e por acaso, que a gente está com o prefeito, que agora é provavelmente governador, mas que ele está numa sequência de posição que ele também aprendeu. Ele conseguiu dar continuidade. Houve a ruptura no último prefeito, e uma coisa que essa casa deveria lutar, que deveríamos todos, que as verbas para o nosso setor, elas tornam-se leis que independentes de quem está no poder. Porque cada 4 anos a gente tem que ir lá com o pires na mão e pedir de novo, o dinheiro está ficando ridículo. São aceleradores da economia. Eles impactam em tantos setores da economia. Eu vou falar um pouco sobre isso à frente. Catalisadores de investimentos, por exemplo, agora 24 a 28 de agosto está vindo 2 universidades de futebol americano jogar no Rio de Janeiro. Universitários, Virginia State e North Carolina. Já tem 20 mil americanos com ingresso comprado. Aí todo mundo, Engenhão, Botafogo, nem todo mundo é perfeito, mas tudo bem. Flamenguista. Mas eu não estou preocupado com o jogo, que por acaso eu tenho a honra de dizer que a minha irmã, ela vai ser a operadora oficial, é a operadora oficial. Cuidado dessa família, é uma máfia, tá? Não estou preocupado com isso.
O Roxy está vendido 6,5 milhões por uma semana. Podem bater palmas. O que é interessante é que não é o jogo. North Carolina University é que mais investe em energia nuclear no mundo. Eu já marquei um fórum com o prefeito, sendo pago por Virginia University, para discutir negócios no Rio de Janeiro. Virginia State tem interesse em agricultura. Então já marcamos fórum para Virginia State e tem mais 8 fóruns que vão fazer durante essa semana. Enquanto a turma está falando, achando que estão lá fazendo futebol, eles estão procurando fazer negócios com o Rio de Janeiro e com o Brasil. É isso que a gente tem que começar a fazer nos nossos eventos. É ter a certeza that there's a day after. Porque a importância não é um jogo de futebol. É um alumni. Só a Microsoft, eu vou dar nomes, Microsoft, Apple, Coca-Cola e por aí vai, são todos investidores das 2 universidades. Eu fui agora aos Estados Unidos há 1 mês e meio atrás, depende de um tal de Rafael Franco, mas a gente esteve com presidentes das 2 faculdades e eles, a Coca-Cola da North Carolina está ligando para a Coca-Cola do Brasil dizendo o que ela quer que aconteça na semana. Isso é um mega evento, que vai deixar um mega legado, que é continuidade. Impacto institucional, alcance global digital. Rock in Rio, impacto econômico, 3 bilhões para a cidade do Rio de Janeiro. Mas impacto cultural, ela é uma mudança de shift, de conceitual totalmente do mundo. Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Las Vegas já existiu, e não vai mais ser mais Rock in Rios pelo mundo inteiro, mas o Rock in Rio virou uma gestão e ensinadora, incubadora de inteligência. Tem o Rock in Rio Day. Rock in Rio agora faz vários eventos fora do Rock in Rio, estimulando a área de criatividade e de inteligência e de entretenimento. O que ela está fazendo? Alguém fala, estão ensinando aos caras esse legado, o que eles fazem? Não, estão fazendo o cara trabalhar melhor para ele, para fazer o próximo ainda maior. E é isso que está acontecendo. Quando eles lançaram a ideia do palco favela, todo mundo achou que era uma questão cultural. Não. Algumas das maiores mentes e inteligências estão saindo dentro das nossas comunidades do Brasil, porque a educação está chegando, Caixa Econômica, Rock in Rio, outros estão fazendo. Então, esses eventos, quando eles entendem a sua importância no seu impacto social e socioeconômico do destino e do país, eles fazem uma diferença. Isso é um legado do mega evento. Só que lembram, ainda temos a chance de termos um Roberto Medina envolvido, que é um visionário desde 1985. Hoje não é mais 100% dono do negócio, é Live Nation, né, que é dona do Rock in Rio, mas ele está envolvido, mas a cara dele é a mesma coisa. 28 mil empregos diretos, não vamos nem falar dos indiretos que são criados. Isso é na semana do evento, 700 mil pessoas fisicamente local. Multishow transmitido ao vivo, como foi Lollapalooza. Eu brinquei com um amigo, você foi a Lola? Falou, fui, estava em casa tomando uísque e vendo Lollapalooza no ar-condicionado. Mas eu estava no Lola. Eu senti a vibração. Então, os impactos da Lola e outros eventos são muito grandes. E é multigerencial. O que quer dizer? As idades, nós estamos em várias gerações que não se encontram por causa da música e da cultura. O mundo está precisando disso. A gente tem uma guerra estúpida acontecendo no século XX, quando a gente deveria estar cuidando de pessoas. E esses eventos trazem esse reconhecimento e esses impactos. E destino faz uma diferença. E branding. Rock in Rio. Não há dúvida que ninguém sabe onde é que é esse evento. E os impactos da hotelaria. Uma cidade que tem infraestrutura é essencial. E o Rio de Janeiro tem cada vez mais infraestrutura. Agora, com a Hub, com a Gol, que é outra inteligência, não é necessariedade a gente criar mais voos. É ter voos conectando Rio e São Paulo para o resto do Brasil, nos tornamos internacional. Estados Unidos é assim. Não é toda cidade e todo estado que tem voo internacional. Mas eles têm os hubs e as conectividades que hoje tornam uma cidade internacional. Temos que mudar, às vezes, a retórica e olhar para fora. E a hotelaria, como hoteleiro, e agora você crucificado,
A hotelaria tem que aprender uma coisa, ela não é o gestora nem a pessoa que investiu para trazer o evento. E ela não pode cada vez mais dificultar que os eventos existem, pelos custos. South by Southwest em Boston é a cidade que determina a tarifa, é a cidade que determina quem fica em que categoria. Com um propósito, ela assinou um contrato de 25 anos. Aquilo vai acontecer durante 25 anos. Para um investidor, isso é garantia. É um combinado, como foi feita a Olimpíada e outros eventos. Hotelaria, temos também que ficar espertos e entender que a gente não pode. Nós temos que estar, nós não podemos, o quarto que não vendeu, não vira tomate, ela vira uma pedra financeira. A gente tem que estar junto com o destino, trabalhando junto, e as nossas entidades, associações têm que estar mais capacitadas para poder dialogar com o poder público. Carnaval do Rio de Janeiro, fenômeno. Subiram para 5 dias, ninguém acreditou, lotou a cidade o ano passado. Esse ano começaram os ensaios técnicos em dezembro, cidade lotada. Por causa de ensaio técnico de uma escola que ninguém está vestido, ninguém está nada, é gratuito. O brasileiro inundou o Brasil, o Rio de Janeiro. Quem não tem dinheiro para ir um camarote no Rio de Janeiro, no Carnaval, custa R$8.000 a dia. 3.500 a R$8.000 a dia. Não é para qualquer um o Carnaval do Rio. Ele virou um negócio de high-end, luxury, who is who, e corporativo. Mas os ensaios e a visão do Gabriel David de iniciar isso em dezembro, os hotéis começaram a encher em dezembro de pessoas vindo ver Carnaval. Carnaval. Em janeiro. E era maravilhoso. Tu ias no Sapucaí, tu encontrava todo mundo. O Brasil inteiro estava lá. Para vocês terem uma ideia, foi registrado na Semana de Carnaval 188 pessoas de países diferentes estavam lá. 188 países estiveram no Carnaval. A Cirque du Soleil passou 4 dias lá se preparando para uma surpresa que o Rio vai fazer o ano que vem, porque a Cirque du Soleil não consegue reproduzir o que nós, na nossa cultura, produzimos aqui. Essa manifestação da cultura, cada cidade foi falada aqui em São João, a gente tem que fazer esses eventos crescerem e serem cada vez maiores. O Alexandre Sampaio, da CNC, aqui, da FOB, da FHB, fala mais que ninguém. Ele roda esse Brasil inteiro. Outro dia eu liguei para ele, estava numa cidade que eu nem sabia que existia, mas tudo bem. Mas tem cultura, tem crescimento, tem destino, tem emprego. Isso é um legado de um mega evento como esse. E é engraçado o que está acontecendo no Rio. Nós temos o corporativo vindo de domingo, segunda, sábado e terça, os dias principais. Porque o resto do Brasil, vamos dizer, os Instagramas estão na Bahia, que voltou a ter um carnaval bacana, em Paraíba, estão rodando o Brasil, indo nas grandes, porque o carnaval virou regionalizado de fato e a gente quer estar em todos. Se pudesse o carnaval, tanto que tem cidades que acabam antes que o do Rio acaba, tem tudo, parece que é um cronograma. Porque no desfile das campeãs é fora de sério o que acontece para você arrumar um lugar. E que se ganha dinheiro. FanFest. O carnaval criou um FanFest na praia. As pessoas estão indo para a praia durante o dia, 45 graus de sol, para ouvir as bandas tocar. E depois ir no Sapucaí. O que é o carnaval? Ele é uma manifestação popular, de pessoas para pessoas. O Sapucaí virou VIP. Mas o carnaval está na rua. E os blocos, também tivemos N blocos organizados. Esse ano, um espetáculo, não consigo entender, porque todo mundo quer se vestir e ir para a rua, mas tudo bem. E como carioca, fica bacana, porque eu sei que nesse dia, se eu não vou ali, eu tenho restaurantes vazios. E o destino está preparado para entender todo mundo. Tem horário. E é um público com dinheiro. Isso é uma manifestação cultural que cada grande capital ou cidade mediana desse país tem. Se sabem utilizar e crescê-la, vocês podem ter
um mega evento numa cidade de 7 mil pessoas. É uma questão de pensar, estruturar e fazer. G20. Política. O Sérgio trouxe para eu trazer isso. Isso é importante, institucionalizar o fato que o Rio de Janeiro é um lugar onde todo mundo se encontra. Chapa branca. Só ajuda o Rio a ficar cada vez mais forte internacionalmente e com a situação política que a gente tem no país. E nós temos o nosso colega aqui que vai falar um pouco de o que aconteceu lá em cima, em Belém, né? Porque foi uma referência global. Mas o impacto que o Rio tem de estar continuamente à frente dos grandes eventos internacionais é porque ela virou uma referência. Isso é outro produto que São Paulo precisa fazer e outros precisam fazer. Não é a exclusividade do Rio. O Rio só tomou frente porque tivemos um prefeito que entendeu, como uma vez ele falou para mim, a gente estava criticando em grupo a questão do prefeito em relação ao governo federal, falou só, vocês são todos ridículos. Vocês são todos pessoas, empresários. Quando vocês querem um cliente, você pode odiar o cara, mas se o cara assinar o contrato, é o cara mais lindo do mundo. Quem tem o cheque chama-se o presidente da República, é com ele que eu vou sentar. Não tem que gostar dele, não tem que eu estou fazendo negócios para a minha cidade, é a minha função como prefeito. Isso o Eduardo Paes fez brilhantemente, gostam ou não gostam, mas ele deixou que o Rio de Janeiro fosse, ele ajudou o Rio a voltar a ser o que ele é, que é a cidade maravilhosa e é a cara do Brasil, é indiscutível disso. Independente do partido. E ele é complexo, você vai talvez perder por causa disso o Estado, mas é uma decisão que ele fez, ele entregou. Não tem gostado do trabalho dele, mas que ele deu o Rio, trouxe o Rio de volta onde é que deveria estar, estava. E as relações internacionais. O senhor sabe que existe uma associação só de correspondentes internacionais. Tem 432 membros. Sabe onde é que eles todos moram? No Rio de Janeiro. É ridículo isso. A ONU Turismo está onde? No Rio de Janeiro. Gente, Rio, São Paulo, eu e Tony, quando nunca fomos concorrentes, mas colegas no Convention, o nosso sonho é criar o Convention Bureau do Rio e São Paulo junto. Aí eu vou te dizer, bom, temos que voltar a ter, porque não está funcionando. Madonna, espetacular, 300 milhões de impacto, uma coisa curta, rápida, atende as cidades, dá um up no mês de baixa, calendário. Cidades têm que ter calendário. Quem não quer ver a Madonna? Eu fui no show, fiquei 15 minutos e fui embora. Descobri que não era o meu lugar para estar. Mas eu fui. Agora, foi surreal ver aquela praia daquele jeito. Que vai ter problemas? Não há grande evento desse tamanho que não vai ter problemas. Mas se você faz uma equação da percentagem de problemas que teve, contando pessoas que teve, foi zero. Zero. E isso, vocês aqui em São Paulo, quando querem fazer manifestações, tem a Avenida Paulista, cara, tem um palco mais pronto para fazer mega eventos. Essa cidade é tão setorizado, né? Você tem, não importa onde é que você vem, tem um parque, tem um espaço, etc. Essa cidade deveria estar rodado de eventos como é porque a estrutura dela é diferente do Rio de Janeiro, como é Londres, que você vai para Notting Hill, depois você vai para Pembroke Place, você vai rodando a cidade no final de semana, você 5, 7, 8, 20 feiras. Isso é turismo municipal, gente. O cara sai desse bairro para outro, já é turista. A gente não calcula isso. Está chegando uma outra senhora chamada Shakira. A hotelaria está lotada. Não tem lugar. Eu vou ter que fechar o Roxy por causa da porra da Shakira. Porque acontece num horário que não adianta eu competir com a Shakira. Só que o que eu fiz? Peguei 2 patrocinadores. Vou fazer um matiné com eles. Então, esses mega eventos trazem mega oportunidades. A gente não pode só olhar, tem Shakira, não vão fazer nada que não vai funcionar. Vai.
Sabe como é que eu aprendi isso? Olhando os meninos. Toda vez que tem questão de trânsito, sempre tem um cara vendendo biscoito Globo e água. Então, já que está cheio, deve ter uma oportunidade para fazer negócio. E é isso que a gente tem que começar a fazer. Que se há um país com empreendedorismo como nós temos, não existe dois lugares iguais. E como? Eu falei, por quê, o quê e como? Poder público engajado, destino renomado, trabalhamos a imagem do destino, conectividade, aéreo e rodoviário. É surreal os números da rodovia do Rio de Janeiro. Hospitalidade, o Rio e o Carioca são hospitáveis, eles sabem receber como ninguém. Tem turismo, tem cultura e, mais que nada, ela tem visão. Isso que eu falei aqui do Rio de Janeiro, senhoras e senhores, pode ser qualquer cidade desse país. Ou tivemos uma aula logo de manhã cedo do Rômulo. Aula. Aquilo é uma aula para criar distritos no país inteiro. Tax-free, outra aula hoje à tarde. Tax-free não. Nova York não tem tax-free, vocês sabem. Mas New Jersey tem. Mas Nova York não pede um room night por não ter tax-free, porque tu vai em New Jersey, compra e volta. Um destino que não tem quase hotel em New Jersey, mas tem comércio. Então, às vezes, os nossos surpreendentes públicos têm que entender que o seu destino não pode ser tudo, mas ele pode ser um complemento de outro. Então, será que o tax-free tem que ser na cidade inteira ou a gente deveria destiná-lo para certos setores para ajudar a cidade a desenvolver, crescer e gerar oportunidades para todos? Nunca tudo é bom quando é para todos. Temos que cuidar de áreas para ela ter continuidade e ser sustentável. Obrigado. Bora transformar o Brasil? Obrigado, Bora! Michael, muito obrigado, Michael. Michael, obrigado. Obrigado. Alguém Michael. quer fazer alguma pergunta para o Michael? Porque senão ele vai pegar o avião dele. Infelizmente, ele não vai poder ficar conosco até o final. Então, as perguntas para o Michael têm que ser feitas agora. Obrigado, tchau. Michael, você falou ali que, aliás, se tem pergunta, tem sim, e eu posso falar junto com a Enid. Dados agora nós temos. É aquilo que eu acabei de colocar. Eu estou falando dela como exemplo, que ela tive o prazer de lançar isso lá no Rio, e que ela está à frente de muito. Então, nós estamos fazendo isso aí. Os dados existem. O nosso setor até que demorou, porque está levando 10 anos para fazer cada vez. O próximo a gente já está com a perspectiva de fazer em 2, 3, né, Enid? Mas tem dado. Agora o que precisa, viu, o Michael? Agora o que precisa é todo mundo pegar esses dados, colocar embaixo do braço, todo mundo falar a mesma língua, sem ficar com egos e falando, porque foi da Beoca, porque foi da Enid, que foi o Sérgio. Não, é de todo mundo. Eu só queria fazer um comentário, porque o Michael ficou indelevelmente marcado, sem atrasar o Tony rapidamente, que o comércio ajuda muito o turismo, né? A FEComércio Rio bancou toda a estrutura da ONU Turismo. Então, e ele provou aqui que a relação intrínseca em comércio e turismo é uma realidade. Então, eu queria chamar a atenção do PL que está tramitando na Câmara, que é o 5.942, que tenta tirar o turismo da CNC e passar para uma entidade que não representa o turismo como um todo, ou se representa sem sistema S. Cuidado, vamos brifar os nossos deputados e senadores para não votar esse projeto, porque é um projeto espúrio, que tem interesses eleitoreiros e não contempla o turismo brasileiro. De acordo. Bom, agora passando diretamente, ele já está até no púlpito, Tony Sando, ele vai falar dos legados dos mega-eventos na cidade de São Paulo. São Paulo, que é tida como a capital dos eventos, mas que tem uma carência de espaço para eventos enorme, como foi conversado hoje no começo do dia, mas que mesmo assim o Tony vem fazendo das tripas o coração para poder mover a roda, né, Tony? Mais ou menos, as tripas, coração. Mas ele está aí. Eu acho que os mega legados que acontecem em São Paulo são excelentes. Mas acho que o Tony vai ter que fazer o que o Marco falou, né? Pedir para o pessoal lá do fundo fazer silêncio, né? Ô, Marco, você quer vir aqui?
Michael, por favor. Eu vou ser breve. Eu tenho um outro evento da Expotel e eu preciso sair daqui porque tem um prêmio que eu vou ganhar da Associação Tony, da Mídia. desculpa, 2 coisinhas rápidas que o Michael não falou, tá? Hoje em dia, o Flamengo é um polo turístico do Rio de Janeiro impressionante. Metade do Maracanã, de todo jogo do Flamengo, é de fora. Não é o torcedor do Flamengo que está indo no Maracanã, não tem nem dinheiro, porque o ingresso aumentou e tudo. A segunda é o carnaval, ela também dá festas que não são de carnaval. Durante o carnaval no Rio de Janeiro, tem juventude indo para festas de 5.000 pessoas, que é como se fosse uma rave com outros tipos de música. É impressionante, é uma coisa de doido. Desculpa. Pessoal, eu estou com horário, se pudesse poder falar um pouquinho. Não, eu tenho horário. Falando sobre os grandes eventos, na verdade, essa apresentação eu só quero pegar uma parte dela. Mas, por exemplo, a Fórmula 1, ela gerou 250 mil de público, o Impacto econômico de 1 bi e 800 milhões. O The Town teve 500 mil de público e 2 bilhões. A NBA teve 50 mil, sendo 15 mil por jogo, com um impacto econômico de 150 milhões. Ou seja, qualquer evento que a gente pegar, a gente vai ter na certeza que o evento gera gente e gera negócio. O que a gente precisa entender um pouco é o impacto que essa cadeia produtiva gera para outros setores econômicos. Porque senão a gente fala sempre de nós mesmos. Que o Flamengo é bom, o Corinthians também é. Que tem os eventos que acontecem, que lotam os hotéis, a gente já sabe. Agora, aonde vai esse conceito que me chama mais atenção? Eu vou passar reto que essa apresentação não é essa. A outra estava lá, os meninos já tinham deixado no gatilho. Mas como o Marco já conceitou bastante sobre o evento, eu não vou ser repetitivo. E depois o caso lá da COP30, eu acho que tem muito mais relevância agora do que eu falar tudo que o Marco falou em termos de conceito, porque a gente é muito alinhado nas nossas teorias sobre eventos e o impacto, que é o caso da Unitino, que a gente soma tudo. O que eu queria mostrar dessa apresentação para vocês é isso. Tudo é evento, né? Tudo acaba gerando negócio para todo mundo. E só para se ter uma ideia, o que é evento por evento, o que sempre fala do Rock in Rio, né? Eu vou para lembrar que eu fui. As pessoas estão procurando cada vez mais procurar por novas memórias, por experiências, e o evento em si sozinho, ele é muito menor do que o impacto que ele gera para o todo. Ou seja, quem vem para o evento acaba aproveitando mais a cidade e descobrindo coisas que a cidade oferece que nem sempre a gente consegue embalar. Um case que a gente teve agora recente foi no Lollapalooza com o Airbnb. O Airbnb praticamente ele tem a mesma quantidade de hóspedes que a hotelaria tem hoje. E não dá para navegar contra quando se fala em destino. Quando se fala setorialmente, é um problema do Alexandre, do Orlando, do Baixinho, não é problema do destino. O destino quer mais que as pessoas cheguem, sejam recebidas e que possam fazer coisas na sua cidade. A gente criou um catálogo para Lollapalooza, pelo Airbnb, para que todas as pessoas que estivessem na casa, ela recebesse um e-mail falando tudo que ela poderia fazer além do Lollapalooza. Isso é o impacto que a gente pode gerar na economia de uma cidade, mostrando os outros atributos que a cidade oferece. No caso da APAS, a gente fez lá um newsletter contando para quem vinha na APA o que estava passando na cidade durante aquela semana. É o show do Roberto Carlos, é o Morbo Street, seja lá o que for, as pessoas não colocam no seu radar quando elas vão ao evento, a não ser que elas sejam estimuladas a aproveitar a cidade porque alguém deu a dica para ela. Tanto que a gente mudou o nome Convention, Visita Bureau, para Visite São Paulo. Porque o cara, quando pega um material, pega um folheto, pega uma informação, pega um display ou vê na tela, o Visite São Paulo, ele abraça o visitante. Né? O que é convention é a gente trabalhar nos bastidores, que é a nossa praia, sobre os conceitos do que é trazer um evento para cá. E praticamente é isso. Quem vem para a cidade dorme, come, compra, passeia. E quando a gente fala isso, eu sempre acho que a gente não pode acreditar de que o político vai resolver os problemas, porque eles não são salvadores da pátria. Eles passam e aproveitam da oportunidade de estar na pasta e assim que assumem já estão pensando na próxima pasta. Então, se a gente, enquanto sociedade civil, não se organizar, não trabalhar, não ter a mesma pauta, não ter o dimensionamento, não ter informações relevantes que a gente possa estar provando que a gente vai ficar sempre no discurso. E é melhor alguma coisa do que nada. A gente nunca vai caminhar para a perfeição de ter um observatório completo, um dimensionamento completo, ou informações completas, porque não vai ter nunca.
Mas o que tem já é o suficiente para a gente pegar uma pastinha, cada um com a sua habilidade, e junto ao parlamentar da sua região, para poder estar mostrando a capacidade que a cidade fala. E é aqui que eu queria chegar. Quando a gente começa a falar de eventos que gera recursos, a gente fala do movimento que essa economia local gera. E aí o que eu fiz aqui, Toninho, foi colocar os eventos os principais eventos que acontecem no Brasil e o que ele pode estar impactando de verdade na economia da cidade. E é só por acaso, não é uma coisa pela coisa, mas só para a gente viajar sobre o tema. Por exemplo, um Círio Nazaré, que é turismo, mas mexe com floricultura. Quando você fala do Réveillon, é bares e restaurante. Quando você fala do Carnaval de Olinda, é ônibus táxi. Quando você fala de Salvador, é shopping center. Quando você fala do Galo da Madrugada em Recife, é energia elétrica. Quando você fala Nossa Senhora da Aparecida, é brinde, souvenirs. Em nenhum momento fala de turismo. O que a gente está falando é o que as pessoas consomem ou o que o evento usa para poder realizar o próprio evento. Semana de Nova Jerusalém, Pernambuco, marceneiros, pintores. São João, Campina Grande, fogos de artifício. Parintins, no Amazônia, costureiras, artesãos. Bumba Meu Boi no Maranhão, tinta, tecido. Expo Londrina, equipamentos, transporte. Festival de Quadrinhos em Belo Horizonte, desenhista, grafiteiro. Em Santos, no Festival de Dança, sapatilha, meia, material. No Natal de Gramado, próprio Gramado, Expo Maringá, os seus equipamentos. Forró Caju de Aracaju, músicas, artistas. Salão do Automóvel, gráfica, montadores. Virada Cultural de São Paulo, envolve tudo que a cidade pode oferecer, é oferecida. O nosso debate hoje sobre esse movimento é o quanto ele é saudável ou o quanto ele atrapalha fora dos horários regulares. E o quanto isso pode prejudicar a saúde mental em função de evento. O fato de ter Paulista, de ter Anhangabaú, de ter Bienal, não significa que não tenha que ter regra. O Rio de Janeiro, Eduardo Paes colocou regras na praia de som. Em São Paulo, a gente está com um movimento discutindo isso com o prefeito, exatamente para não transformar o evento num problema, e sim numa solução. Colocar a Paulista lotada mais do que 3 vezes é impactar os 4 hospitais que tem por lá, fora os moradores que residem, e muitos deles de idade. Ou seja, o que a gente está falando é discutir saúde mental associada ao turismo e eventos. E talvez esse seja uma pauta relevante para a gente discutir coletivamente com a sociedade civil. Carnaval de rua, parada GLBT, Réveillon da Paulista, Interlagos, ou seja, quando a gente aumenta o fluxo de visitantes, a gente retém e distribui riqueza. E praticamente essa é a proposta que eu gostaria só de trazer como provocação, para a gente estar sempre pensando o seguinte: qualquer um de nós aqui, seja de eventos, seja de turismo, nós somos agentes da prosperidade. O nosso papel é gerar prosperidade às pessoas através de pessoas que a gente traz para consumir. Quando a gente fala de congressos, de eventos, eu sempre uso o que o Norton sempre prega. A gente é gerador de conhecimento. A gente gera conhecimento nos eventos. A gente proporciona conhecimento às pessoas. Assim como as feiras proporcionam exposição de seus produtos e degustação de produtos, a gente é muito mais do que tudo isso. Porque tudo isso junto envolve toda essa cadeia aí de outros setores econômicos que beneficia todo um destino. E é por isso que, como Unidestino, a gente tenta trabalhar o tempo todo com os CVBs de cada região para se fortalecer, se tornar um protagonista do destino e estar muito em parceria com cada entidade. Porque trabalhando o destino com entidades setoriais e tendo uma boa relação, uma boa relação não pode ficar tão perto para não parecer íntimo e não tão longe para não parecer distante, que é o caso da política. Se a gente souber utilizar com equilíbrio essas relações, a gente pode dar continuidade a todos os trabalhos que a gente faz. São Paulo, recentemente, teve um baita problema aí com a Secretaria de Turismo, com eventos e com alguns contratos que foram pegos. Nós não temos nesse movimento nenhuma vírgula, nem um café nós tomamos na participação desses movimentos de eventos, que aparentemente parece ser um dinheiro fácil para salvar uma entidade a hora que você faz um convênio público, mas ela pode ter um preço muito grande na credibilidade da instituição. E é exatamente sobre isso que a gente sempre comenta, discute e coloca em pauta. E para finalizar isso, a gente fala de atendimento ou de acolhimento. Para ter acolhimento, precisa de segurança pública, precisa de sensação de segurança, de mobilidade, de orientação. O que a gente está trabalhando hoje com a Secretaria é como que um crachá ele pode servir na cidade para poder pegar metrô, para poder pegar ônibus, para poder ter algum desconto quando ele chega no crachá, no Borba Street, no Barbacoa, no Bar Brahma. Ou seja, são movimentos que sempre se coloca isso em pauta, às vezes acontece, às vezes não acontece. O que a gente quer é focar,
direcionar nossos objetivos para que, de fato, se obtenha resultado. Eu peço desculpa a vocês, que eu vou ter que me ausentar, vou ter que ir lá para o São Luís, mas eu fiquei muito feliz de ser convidado, muito obrigado. Gostaria de ter mais tempo aqui para a gente conversar, mas eu cada vez aprendo que quanto mais curto o objetivo, mais a gente transmite a mensagem. Aproveitar de um evento para ficar no microfone daquela oportunidade que só político tem, né? De quanto mais ele tem tempo, mais ele coloca a mensagem dele. Eu acho que no setor privado a gente precisa aprender a ser rápido, objetivo e focado. E mais unidos, né? Obrigado. Eu queria já deixar para todos, para nós da academia, que a gente fizesse nossos eventos, mas que desse tempo para os palestrantes realmente falar o que eles têm para nos transmitir. Ou seja, não rechear os nossos eventos com várias pessoas e várias atividades ou várias questões a ser levantadas, entendeu? Isso tira tempo. E o importante é passar realmente a essência das questões que estamos discutindo. E assim, se a gente dá mais tempo para o palestrante, é uma maravilha isso. Então, há que se pensar isso nos próximos eventos. Obrigado. A palestra que a gente ia fazer no Turismol, que acabou não dando tempo, a gente vai fazer na BEOC. Né? A Enid está coordenando aí com o pessoal da BEOC, e vai fazer essa palestra aí online. E aí talvez a gente possa estender o convite aos acadêmicos, Enid. Porque aí é uma palestra que a gente fala sobre o conflito. A gente fala sobre o conflito geopolítico e o quanto isso pode ter impacto positivo para o turismo nacional, tanto para o movimento do turismo doméstico, no estímulo às pessoas não saírem daqui para não correr risco, e mesmo indo para o Japão, mas tendo que parar na Ásia, possa prejudicar e dificultar e ter uma experiência negativa. A gente não está discutindo as questões da guerra, mas a gente está discutindo que como o nosso país tem estrutura, tem hospitalidade, o quanto a gente pode aproveitar desse movimento e, quem sabe, provocar o Ministério para que a gente possa ter uma Embratur nacional, assim como tem uma Embratur internacional. A gente tem um Ministério de burocratas, a gente não tem um Ministério de marqueteiros. A Embratur ela é voltada, por ser uma agência de promoção, de marqueteiros promovendo destino. O que a gente está discutindo, e levanto isso em pauta, e com certeza, se a gente juntar forças, pode ser objetivo, o turismo ele pode se tornar muito mais forte nesse movimento de insegurança e instabilidade mundial, estimulando o brasileiro a conhecer o Brasil. E, da nossa parte, trabalhar para que os eventos internacionais venham para o Brasil. Aqui é um ambiente seguro, mas para isso precisa de recurso. E boa parte do recurso que se necessita para isso é recurso público. Não tem como empresário isoladamente trabalhar sozinho para trazer gente para a tua terra. Mas, com certeza, se a gente fizer um movimento positivo, a gente pode ter uma Embratur doméstica. Obrigado, gente. Eu tenho que ir embora. Bom evento para você, Tony. Bom, ficou para o final o Adenauer. Eu só queria dar um tiquinho para o Adenauer. Muita gente fica com algumas dúvidas sobre a importância, por exemplo, de uma COP30 ou de um G20 ou de outros tipos de evento aqui. Esta semana inteira está acontecendo a COP20 em, salvo engano, Campo Grande. Mato Grosso do Sul e Foz do Iguaçu, Dona Dona. Durante a semana inteira, cientistas do mundo inteiro, é uma COP da área científica, discutindo problemas de água, problemas... Está reunido no Brasil, quer dizer, a ONU reuniu... Por quê? Porque o Brasil está passando a ser um destino mundial para eventos desse tipo. E isso é muito bom, porque você permite, e isso só que eu queria acrescentar, porque aqui foi dito, viu, Lato, e é um dado que eu batalho há muitos anos, que evento é transmissão de conhecimento antes de qualquer outra coisa. A parte econômica é fundamental, mas a transmissão de conhecimento ele gera muito mais riqueza para o país, porque quando você tem um médico melhor, ele salva vidas. Por aí vai. Então, nós temos hoje cada vez mais a inteligência chega no Brasil funcionando. E isso é muito bom para o país. Tá? Mas agora vamos ouvir. Eu só queria lembrar, porque por coincidência essa semana está acontecendo esse evento, e é uma coincidência, mas que é uma coincidência que é uma decorrência.
assim como o COP30 decorrente de Rio 92, que isso independe de partido, porque a Rio 92 foi Collor, a outra foi quem fez, eu não lembro quem fez a Rio Mais 20, já foi, quem que era o governo? Também Rio Mais 20. Que 20 anos depois. Era Fernando Collor. Não, isso é a 92. A Rio Mais 20 foi em 92, 2002. Quer dizer, não independe. Hã? Então, não importa quem é o presidente. Pode ser Collor, pode ser Dilma, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro. Quer dizer, o importante é que o Brasil esteja na crista da onda. Não é, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Por favor, vamos retomar o tempo aqui do Adenauer, por favor. E colocar a apresentação, né? Vai aparecer aqui no painel? Aqui e lá. Vai aparecer aqui. Vou colocar a apresentação. Vou colocar a apresentação do Adenauer. Enquanto ele coloca, me permitam aqui um comentário introdutório, né? Eu fui particularmente impactado com essas duas últimas palestras agora, sabe? Eu queria saber se tem algum Nagi sobrando para eu levar para o Pará. O Tony Santos eu já convidei, mas ele não quis ir, né? Rapaz, é pior que a Pororoca, é uma avalanche, né? Mas uma avalanche tudo numa direção, e está correta, dá um volume violento, bacana, mexe com a cabeça da gente, mexe com, né, com o pensamento da gente, não é, Pérez? Né? Parece lá as cataratas do Iguaçu, né? Mas, e nisso tiveram, assim, sabe, Toninho, algumas questões que fizeram com que eu tinha pensado numa maneira de conversar com vocês, porque é sempre uma conversa, né? E, para mim, uma conversa sempre muito agradável e de muito aprendizado, com certeza absoluta, bem mais para mim do que para vocês. Entendeu, Fávila? Então, vejam bem, eu trabalhei por 5 governos com governos do PSDB. Nunca deixei de atender qualquer partido político. Eu não sou empresário, eu sou médico de profissão. Eu não sou empresário e tive a oportunidade de ter experiências políticas no meu estado. Fui vereador de Belém, fui deputado estadual e depois até aceitei um convite do governador do PSDB, que naquela altura era Almir Gabriel, que inclusive já fez o turismo celestial. Almir Gabriel era da turma aí do Mário Covas, né? O que não? Já fez o check-out. E ali eu aprendi algumas coisas também, que a primeira questão é a seguinte, é planejar. Sem planejamento, o caboclo atira em muitas direções e não tem bala para tudo isso. Tem que ter planejamento. A outra coisa é que não interessa quem é o político que está de plantão. Ele é o da bola da vez. E eu tenho que fazer o possível para convencê-lo, Alexandre, a entender a lógica do produtor. Então, eu fui secretário de Turismo do Pará durante 18 anos. E depois terminei minha missão como chefe da Casa Civil sem querer ir. Mas fui porque existe uma coisa que a gente deve ter também, que eu considero positivo: lealdade. É uma das atribuições que julgo serem positivas. Então, apesar de ter dito para o governador, não quero terminar aqui. Vem, não quero. Vem, não quero. Tem que vir. Eu fui.
E, nesse sentido, aprendi algumas coisas. O poder público, na realidade, deve entender que o empresário é o grande indutor do desenvolvimento. É ele que gera os negócios, é ele que emprega, é ele que... E o político tem que entendê-lo. Se não entendê-lo, está aí uma bela oportunidade que a gente tem no período eleitoral de trocar e botar um outro que possa passar a entender. Então começa, sabe, presidente Sérgio, que eu acho que as classes empresariais e os empresários ainda não entenderam efetivamente, não ganharam a confiança necessária para entender que eles são o verdadeiro poder. E não o poder político, que está de passagem, não o poder legislativo, que também temos as chances de trocar quando necessário, né? E muito menos o poder judicial, que tem que ser discutido. Na realidade, está tendo algumas dificuldades também, né? Então, a questão principal é o empresariado. E eu digo isso porque a decisão de levar a COP para Belém, claro que não foi porque Belém era a cidade mais estruturada do ponto de vista turístico ou do ponto de vista infraestrutural de cidade para receber um evento como a COP30. Não foi por isso. Mas o Nagy disse uma coisa interessante aqui. Ele disse assim, o evento ele se dá melhor aonde o destino puder recebê-lo melhor. E aí, gente, a joia da coroa de todas essas COPs que já aconteceram, em Belém foi a 30ª, é a natureza, é a Amazônia. Então, eu achei que foi uma decisão política, Alexandre, extremamente pertinente, correta, de levar para o destino que é a joia da coroa de toda essa discussão no mundo inteiro, para discutir isso lá. Se essa discussão, presidente Romano, vai levar daqui para ali em resultados práticos para o clima, para isso, para aquilo outro, não era, não é e nem vai ser a minha preocupação maior. E aí, uma outra questão que foi dita aqui, Toninho, é o seguinte, nós temos que estar juntos. É indiscutível que eventos é interessante para o Brasil como um todo. Aconteçam eles onde ocorrerem. Então temos que estar juntos. Se veio para Belém, vamos todos ajudar Belém. E não, muitas vezes, derrubar Belém, porque a gente dá tiro no próprio pé. Temos problema? Temos sim. Mas ainda hoje de manhã eu disse aqui, 60% do território brasileiro é Amazônia. E no duro, Toninho, com todo respeito, meu irmão, te adoro de montão. O paulista, por exemplo, apenas como paulista, mas posso botar carioca também, posso botar até o rio-grandense do sul, do meu amigo Norton. O que é que ele sabe da Amazônia, que ele conhece da Amazônia? Muito pouco, quase nada, né? Então, eu acho que foi uma bela sacada, a decisão foi política. O governador atual era adversário político do nosso partido lá no Pará, lá em Belém. Foi extremamente ousado.
porque assumiu um compromisso do tipo que ele assumiu, com algo tipo menos de 3 anos, Romano, para fazer o que foi feito. E aí eu vi uma outra questão aqui que eu só vou repetir. Qual é o evento de envergadura do tamanho de uma COP30 que não tem problema aqui, ali, acolá? Qual é? Qual é um evento do tamanho de um Lollapalooza, outros que foram colocados aqui pelo Nagi Carioca, que não tem seus problemas? Tem. Mas quando comparado com os benefícios que trouxe, tornam-se mínimos. Né? Então, sim, com certeza. Então, apaguei aí, irmão? Ok. Então, aqui é só um lembrete, porque a COP30 que houve em Belém, ela vai poder acontecer, sim, daqui a alguns anos, seguramente, em outra capital brasileira, em outro local do Brasil. Basta que haja interesse efetivo e concreto em trabalhar a realização de uma outra COP num outro local. E vocês vão ver que é possível. Então, essa história toda nasceu na reunião da ONU, no Rio de Janeiro, quando o presidente era o Collor, de quem não tenho boas lembranças também, na Rio 92. Atualmente, 196 países participam anualmente dessas discussões climáticas. Isso aí, gente, uma comparação não é pejorativa, mas isso é um circo. É um circo. 196 países são subsidiados de alguma forma, de alguma maneira, para irem participar anualmente para discutir as questões climáticas, que ninguém discute a importância delas, sabe, Juarez? Acho que aquilo que se teve de resultado até hoje, desses 30 eventos, ainda é muito pouco para aquilo que se precisa de arrumação. Mas nós estamos discutindo aqui sobre arrumação, sobre criatividade, sobre profissionalismo. E o mundo anda assim. Né? Então, vejam bem, a COP1 aconteceu em Berlim, em 1995. A COP4 em 1998 e a COP10 em 2004. Vejam bem, ambas ocorreram em Buenos Aires. Por que a Argentina levou esse evento para lá 2 vezes e nós ainda não tínhamos trazido nenhuma para cá? Não era COP, era zero. Era decisão de fazer o que foi feito. A dimensão de lá para cá é outra. A COP 2020 ocorreu em Lima e a COP 30, ano passado, final do ano, novembro, dezembro, em Belém. Mas esse evento é um evento diferente dos outros eventos, né? A gente discute algumas coisas um pouco condensadas, assim, um evento de 3 dias, de 4 dias, de 5 dias. Esse evento é um evento que ocorreu durante mais de 45 dias e respingou durante o ano inteiro em Belém. Por quê? Porque eram reuniões em cima de reuniões e tal, era para isso, para aquilo outro, não sei o quê e tal, papapá, né? E repercutiu no Brasil inteiro, porque teve reunião aqui em São Paulo por causa da COP30, teve reunião no Rio de Janeiro por causa da COP30. Está tendo desdobramento agora em Mato Grosso, como disse o presidente. Então, este tema é um tema que o Brasil precisa também visualizar como um nicho importante. Ou seja,
coisas ligadas à natureza, ao clima e essas coisas todas. Nós estamos muito mais focados nos eventos de cultura do que nos eventos de natureza. Essa é uma verdade, sabe, Fabíola? E o Brasil, com a dimensão continental e com a Amazônia que tem, principalmente, precisa saber que eventos pode trabalhar para captar, para trazer para cá, ou até para criá-los também dentro da criatividade que precisamos ter, né? Então, falei para vocês aí, são 60% do território nacional, está presente em 9 países da América do Sul, é uma coisa fantástica, né? Deem uma lida aí, por favor, eu não vou repetir todos eles, tá? Para não ser cansativo, mas deem uma lida, por favor, aí. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa que eu consegui levantar no governo do Estado é de que, normalmente, o governo tem 2 bilhões de reais para dividir entre os 144 municípios do Estado anualmente, em termos de investimento infraestrutural. Ok? 2 bilhões ano, 2 bi ano para 144 municípios. João, a COP, do ponto de vista público e privado, levou mais de 7 bilhões de reais, só para Belém. Então, vejam o tamanho do evento. Eu fiquei muito aborrecido quando não houve a Copa do Mundo, Fabíola. Era o presidente Lula que era o presidente quando a Copa do Mundo de futebol foi realizada e o representante da Amazônia foi Manaus. Fiquei aborrecido. Por quê? Porque o espírito do futebol na Amazônia não está em Manaus. Está em Belém com Remo e Paysandu. Sim, mas o Remo e Paysandu tem o espírito de futebol da Amazônia, rivaliza em termos de Internacional e Grêmio, quantidade de anos e campeonatos disputados, né? Então, foi uma decisão que hoje, por exemplo, se me dissesse o que é que você preferiria ter trazido para cá, o futebol, a Copa do Mundo ou a COP30? Eu não tenho nem dúvida. Eu acho que nós ganhamos bem mais com a COP30. Então, se a gente não pode ter tudo, vamos ter aquilo que pudermos ter, não é? Ih, rapaz, já apagou de novo aí. Olha lá. Então, mudou bastante a cara de Belém, melhorou bastante a parte de infraestrutura de esgoto, saneamento e tudo mais. Belém é uma cidade muito especial no que diz respeito à sua localização. Ela é um istmo, uma ponta de terra que é cercada de água e várias bacias de pequenos rios que nós chamamos de garapés adentram Belém. Houve muita coisa, muito processo de organização. Então, por exemplo, aumentaram muito os leitos de hotéis, aumentaram-se alguns hotéis novos, inclusive, de cadeias internacionais, bons hotéis foram para Belém por conta disso, mas organizou de um modo geral, porque houve também uma capacitação muito grande em relação à prestação de serviços de todo tipo. Houve também novos voos que foram colocados para o aeroporto, que, por sua vez, foi renovado também, né, e triplicada a sua capacidade de receptivo no aeroporto. O Airbnb, por exemplo, acho que foi o Tony que disse que São Paulo agora tem 50-50, não é isso? Né? Né? Nós estamos muito mais com Airbnb organizado hoje, após COP30,
do que a quantidade de leitos de hotéis, embora estes também tenham subido. Então, houve, na realidade, uma mudança muito grande. Então, aquilo que eu procurei referir, a influência da COP se interiorizou no Pará e se irradiou sobre vários aspectos para o Brasil. Foi um evento que pôde ter repercussão na realidade interna para o Pará, saindo de Belém, e no Brasil como um todo, inclusive, porque os estados também se organizaram, fizeram suas reuniões e tudo mais, né? Olha esses números como são coisas interessantes, né? As pesquisas, esses são números oficiais, tá? 300 mil turistas, sendo 60 mil internacionais. Qual é o evento que bota 300 mil turistas? 40% se hospedaram de aluguéis e 24% em hotéis. Injetaram 1,5 bilhão de reais. Leitos de hospedagem passaram de 13.454 em 23 para 59.234. O que vai acontecer depois da COP30? Eu não sei. No pequeno, médio e longo tempo, tá certo? Porque a infraestrutura criada para isso aí foi gigantesca, né? Como é que o Estado, como é que a cidade vai, na realidade, recepcionar isso daqui para frente? O tempo vai dizer. Criados 12.700 postos de trabalho, né? No pacote de decisões, que eu já disse para vocês que é um assunto importante, é a razão de ser da COP, mas não é a minha preocupação maior. Houve uma discussão muito grande no sentido do aumento do Fundo de Financiamento Climático, maior financiamento em energias renováveis, fortalecimento. Isso aqui deveria ser uma situação que todos deveríamos levar em conta. Fortalecimento junto à Organização Mundial do Comércio, visando acordos comerciais e políticas climáticas, né? Ligando produções diversas à questão do clima, né? E foram estabelecidos 59 indicadores para acompanhamento de metas globais em setores como água, saúde e infraestrutura. No princípio, eu falei de algumas críticas, mas aqui vou identificá-las de uma forma maior, né? Parte da imprensa, não sei exatamente por quê, mas me pareceu que era no estilo tiro no pé, procurou denegrir muito mais do que, na realidade, dar sustentabilidade para o evento, né? O valor da hospedagem, houve um boom de preços, né? Depois ele se reduziu, se enquadrou muito mais, porém parece ter havido também dos organizadores e aí da própria COP, penso eu, vislumbrarem situações que normalmente ocorrem em cada lugar em que acontece o evento e trabalharem melhor de uma forma antecipada, junto com o empresariado. E isso não ocorreu, chegaram muito em cima e tal, depois de ter havido aquela ansiedade natural financeira do empresariado local. Criticaram muito o incêndio em um pavilhão, ficou provado que a coisa ocorreu por causa de um aparelho daquele que se esquenta a comida, como é um micro-ondas, de uma delegação de um país, da África, inclusive, esse país, que foi orientado para não levar aparelho elétrico, tipo micro-ondas ou coisa. Levou, foi
conversado com eles, no outro dia levaram de novo e acabou dando um problema. Mas o evento foi superado também, dentro do que estava programado para ser superado e tal, e sem maiores problemas. Mas isso ganhou uma dimensão muito maior. Está vendo? Não era o local para fazer, pegou fogo no pavilhão, não sei o que e tal. E críticas também da turma muito mais ligada aí ao setor, né, do meio ambiente, que o documento final foi considerado tímido por críticos, né? Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que o legado foi extremamente positivo, porque, além de toda essa infraestrutura, além de todo o processo de organização, Airbnb derivados, de capacitação, Belém e o Pará, que, na realidade, é a obra-prima da Amazônia, foram também muito mais divulgados, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, parabéns, Daniel. Eu queria fazer 3 observações. A primeira, eu vou usar até a Inid aqui como organizadora de eventos. O incêndio que foi dito que aconteceu lá, eu acho que tem que... Todo mundo falou para o lado negativo, o lado positivo foi pouco lembrado. Pegar fogo numa estrutura e em 6 minutos está tudo resolvido e ninguém ferido, isso é ponto positivo ou negativo no evento? Isso demonstra capacidade de organização, Juarez? Só que todo mundo olhou o fogo, mas não olhou a capacidade do brasileiro de, em 6 minutos, resolver o problema. Segundo, o preço dos hotéis. Eu venho falando em vários lugares e volto a falar. Está aqui Norton, está aqui Juarez e está aqui Alexandre. Quando houve Copa do Mundo e Olimpíada, com que antecedência a FIFA e a COI estavam no Rio de Janeiro, em todos os estados, negociando com a hotelaria os preços? Certo? Certo? Isso foi motivo até da palavra do Michael hoje, citando um evento muito famoso que tem em Boston, em que o governo ele intercede e ele ajuda na escolha de um preço que seja justo, que eles ganhem bem, mas que não ganhem como se fosse a última coisa que eles fossem ganhar na vida. Mas quando não tem alguém se metendo nisso, esse aumento acontece em qualquer evento. Se você vai querer alugar um Airbnb num dia que tem um evento de grande porte no IMB, tá? Aqueles arredores ali vão estar aumentados, vão estar mais altos. O que eu estou querendo chegar, viu, Jorge? A culpa não foi do Brasil. Porque no caso da FIFA, ela fez a lição de casa. Ela veio para o Brasil com antecedência e negociou com todo mundo. O COI veio com antecedência para o Brasil, o Vigílio participou desse trabalho também, e nós não tivemos esse tipo de problema. E a ONU não veio para o Brasil para fazer as negociações em Belém. Ela deixou ao Léo ali. E aí, dá no que deu. Mas daí chega lá, nós levamos a fama, pegamos a fama. Quando isso é culpa, e não tivemos ninguém com coragem no governo, porque aí faltou talvez um pouco de coragem para o governo para virar a culpa era de vocês. Não, mas, então, o caso de Belém foi um limite de oferta. Só para ter uma ideia, eu tinha um estudo em desenvolvimento com um grupo que ia investir 1.600 apartamentos e que na última hora não foi liberado o projeto, dentro daquela linha de que as coisas não acontecem só por falta de investimento. Então, lá não, lá era limite de oferta do tamanho do evento. Isso não cabiam 2 carros só. Mas você tem como você negociar antes, é isso. Só que aquilo que o organizador sabe fazer muito bem. Você não vai fazer um evento numa cidade, Jorge, sem negociar tarifa com antecedência. Aqui em São Paulo, a gente tem um caso muito conhecido, que acabou a cidade de perdendo um dos melhores eventos que ela tinha, que era Campos do Jordão, ou cardiologia. Por quê? Exatamente porque eles, cada vez que chegavam, eles exploravam tanto o organizador, tanto os participantes, que eles tiraram o evento de Campos do Jordão. Perderam a galinha, mataram a galinha de ovos de ouro. Juarez sabe bem porque acompanhou esse processo. Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que ter. A gente tem que, no Brasil,
até o João Nagi está aqui, talvez ele tenha ouvido isso também diretamente do Osiris Silva. O Osiris Silva que comentava que uma vez ele estava numa mesa de pessoal que participa na escolha do Prêmio Nobel. E ele perguntou por que nunca um brasileiro tinha ganho o Prêmio Nobel. O Brasil, no entendimento do Osiris Silva, tinha mérito, até o próprio Osiris tinha mérito para ter ganho. Mas ele não estava lá defendendo em causa própria, né? Porque não é típico do Osiris, né, João? E sabe qual a resposta que ele recebeu? Todos os países do mundo, inclusive a Argentina, os colombianos, etc., quando tem um candidato, o país inteiro se une, ainda busca o apoio do resto da região. Todas as vezes que eles receberam uma candidatura brasileira, e não foram poucas, eles recebiam um dossiê a favor e 10 contra. Quer dizer, era o Brasil combatendo ali. Isso, ele falou, só no Brasil acontece isso. É a desunião, aquilo que já foi dito aqui antes. A gente não se une nem para defender. Não importa quem é a pessoa. Mas, por exemplo, pode ter gente que não gostava de Dom Evaristo Arnes. Mas foi candidato, fecha. Você acha que não teria sido mérito do Brasil ter dado Dom Evaristo como prêmio Nobel? Não. Virou muito mais político. Então, eu não estou entrando no mérito político se ele era melhor, teve outros casos. Então, nós temos que aprender essa lição de que a gente tem que defender o Brasil. Sempre. Bom, parabéns. Eu te confesso que quando me falaram que íamos apresentar o COP30 como um legado positivo, eu fiquei um pouco assim, porque eu realmente também fui muito influenciado porque eu li na imprensa, etc. Não tenho dúvida que para Belém, agora que você apresentou, foi positivo. Essa dúvida não está mais aqui. Agora, você falou uma palavra muito importante, planejamento. E isso, talvez, é o que o Sérgio está... O brasileiro não vai mudar a sua forma de pensar. Se pensar que o brasileiro agora, de repente, vai todo mundo ajudar um ao outro, etc., tem limites do que é que dá para fazer. Agora, planejamento é possível. Eu acredito que, especialmente agora, que Belém tem uma estrutura muito melhor, o governo federal devia procurar eventos específicos sobre o meio ambiente, e tem muitos eventos que acontecem bem menores que a COP30, e levá-los para Belém, porque aí cabe na cidade e atende. Então, isso chama-se planejamento. E aqui, por que foi escolhido Belém? É porque o Presidente da República decidiu que é Belém, mas planejamento nenhum. Ele tem um ministro de turismo que não sabe de turismo, tem um presidente da Embratur que também não sabe de turismo, e ele não sabe menos ainda. Então, tomou uma decisão que colocou em risco até Belém. E poderia Belém ter, num evento talvez menor da COP, eles têm eventos menores, brilhado. E eu acho que você tocou num ponto muito importante. Era a primeira vez que um evento de ecologia foi para o meio da ecologia e para a Amazônia, como você bem disse. Por acaso, eu tinha uma empresa que tocou a parte do Rio 92. Lá também houveram problemas. E esse fator que estamos aqui falando, de hotelaria, abusar dos eventos, de calendário em particular, é mundial, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O Michael deu ali uma bronca nos hoteleiros, com toda a razão, porque os hoteleiros não querem, até porque a forma que o gerente do hotel é remunerado é em cima do resultado daquele ano. Ele não está preocupado com o legado da ocupação, porque daqui a 2 anos ele não está mais naquele hotel, está em outra cidade. Então, na realidade, nós temos aqui que começar a criar um pensamento de planejamento com freios e contrapesos para que a gente possa usar o nosso equipamento da melhor forma possível e nos equiparmos aos melhores equipamentos do mundo. Agora, eu tinha uma dúvida, que Belém tinha tido um legado positivo. Para mim, essa dúvida já não foi embora. Belém certamente teve um legado positivo. Poderá agora esse legado ser muito melhorado porque você também deixou dúvida. E agora? Agora temos um equipamento melhor. O que é que a gente vai fazer com isso? É falta de planejamento, mais uma vez, que não pode ser atribuída a Belém. É o governo federal e nós temos que cobrar um ministro que entenda... Aliás, eu digo mais. A França, que é o maior destino do turismo no mundo, não tem ministro de turismo.
Os Estados Unidos não têm ministro do turismo. Para que é que nós precisamos de uma droga de ministro do turismo? Tem que ter um secretário ligado ao Ministério da Economia. Nós só vamos para frente quando damos uma topada. Foi o que aconteceu com Belém. Deu uma topada. E não teve planejamento para essa topada, não. Foi uma decisão repentina, porque a chance, eu não vou aqui discutir em que roda de conversa essa chance surgiu. Você está me entendendo? Mas possivelmente vou propor o Brasil. Aí deu certo. Agora, vou jogar para Belém. Por quê? Porque é na Amazônia. Sabe como é? Então, a história do destino. Infelizmente, eu sei. Então, foi uma topada. Agora, partes do próprio Brasil e boa parte da imprensa não entenderam essa topada. E poderiam ter entendido melhor. Mas não entenderam ou não querem entender, né? Que é o negócio que é... A gente tem uma visão, né, da imprensa porque aí americana e inglesa. Exatamente, né? Americana e inglesa a gente sabe qual é a da direita, qual é a da esquerda, qual é a do centro, qual é... Né? A imprensa a gente sabe lá, olha, o New York Times pensa assim, Tem o seus Washington Post interesses. pensa assado, etc. E tal, né? Mas o que eu queria dizer é, para tu colocar no teu planejamento, nós vamos fazer um fórum lá em Belém e tu vai conseguir para nós os hotéis e os restaurantes, tá? Então já anota aí. Isso é planejamento, tá? Tu só vai dizer depois o mês que nós vamos para lá, tá? Mas olha, Então, agora eu queria acrescentar, os viu, hotéis, João? os restaurantes, né? Essa é a segunda topada que deu o Belém teve. Então, eles dois, essa dupla, criaram em Belém uma... Você conhece Belém, João? Não. Belém tem hoje talvez uma das melhores Ele vai conhecer no fórum, infraestruturas turísticas do Brasil. Em termos de museu, em termos de restaurante, o hangar. Esse rapaz aqui construiu 3 centros de convenções no estado. 2 eu ainda não sei, eu queria saber como é que está o resultado, porque ele fez um em Marabá e o outro aonde? Santarém, mas fez um hangar eles têm lá o Solar das Garças, tem Mangal, o que tem de infraestrutura para você... Se você ficar lá uma semana, você não cansa de ver coisa, o ver do peso. Isso tudo foi obra de um planejamento de Paulo Chaves, que é um grande arquiteto, uma pena não ter vivido o suficiente para estar conosco. O Ademar pode falar melhor de Paulo Chaves, mas o que esses dois, logicamente com apoio político de governadores, conseguiram fazer em Belém, poucos estados do Brasil têm. Agora a gente viu o Cabo Branco, a gente viu o caso de Cabo Branco. Falei alguma impropriedade, Daniel? Não. Hein, Daniel? Falei impropriedade? Não. Desorganizados. Quantas entidades empresariais nós temos do mesmo setor produtivo? Hotelaria deve ter umas 5, 6. E aí, com quem é que nós vamos falar? Com quem vai ser o nosso interlocutor desse setor? Junto a governo, junto a órgãos públicos? Não sabemos. E assim por diante. Eu tive a felicidade de congregar 23 entidades dentro da CNC, quando nós levamos, de fato, o turismo para dentro da Confederação Nacional do Comércio, e ali eu pude perceber com muita clareza isso. Primeira coisa, a vaidade das pessoas. Né? Parece que as entidades deles são as melhores do mundo e que vão resolver todos os problemas. E não é assim. Nós precisamos estar juntos e decidir o destino do turismo brasileiro, porque isso é uma atividade empresarial. Não dá para esperar por governo, por ministro, por Embratures da vida. Eles têm a parte deles para fazer, mas não para traçar caminhos para o turismo brasileiro. Quem tem que traçar caminhos, quem tem que organizar o turismo brasileiro, somos nós, empresários. É nós sentarmos numa mesa sem poder público e nós decidir para onde nós queremos ir. É isso que temos que fazer. Mas não temos maturidade. Não temos maturidade suficiente para isso ainda. A parte do Norton tem... Viu, Norton? Vou só fazer uma parte. E o Norton tem propriedade para fazer isso, porque para a criação da primeira Lei Geral de Turismo, quem capitaneou o processo foi ele,
através do todas as empresário. entidades Com empresariais. todas as entidades. Quer dizer, ele está falando com propriedade, não é uma coisa de falar do que não. E pasmem. Não, ele fez isso. E pasmem, a ABAV não quis participar, que ela queria apresentar o projeto dela. Não participou a ABAV. Então, é isso que eu estou. Então, eu percebi isso com muita clareza. Tá? Segunda parte, a respeito de Belém. Eu não tenho dúvida que Belém aproveitou isso e tomara que aproveite bem isso, né? esse evento. Agora, eu acho que o governo... tu não pode botar um público de Maracanã dentro do campo da Olaria. Entendeu? Então, eu acho que é um mega evento para uma pequena estrutura. Isso não desmerece absolutamente nada, porque se fosse feito em Porto Alegre também seria pequeno para esse evento. Nós não teríamos, provavelmente, hotelaria suficiente para isso também. E se não foi feito a organização que deveria ser feita, seria pior ainda. Entendeu? Então, quando se falou, né, nessa questão que estava sendo feito um evento tão importante, que o mundo inteiro estava olhando, evidentemente, para nós não mostrar fraqueza nos nossos eventos. Entendeu? Então, tinha que ser muito bem organizado. Né? Então, esse ponto de vista que eu sempre levantei. Agora, eu não tenho dúvida fui várias vezes a Belém, fiz várias reuniões da minha federação lá, cidades maravilhosas, extraordinárias, uma cidade totalmente diferente do que tem no Sul, totalmente diferente do que tem no Sudeste, e essa é a grande vantagem do Brasil na área de turismo, né? Essa diversidade extraordinária, né? Mas eu acho que no frigir dos ovos, meu amigo Adenal, tu me apresentando essa pleia de legados que fico muito feliz com isso, muito feliz. Você me permite uma parte? Quero concordar contigo que a Copa do Mundo tinha que ser lá em Belém, porque ao menos o Paysandu poderia utilizar o estádio que foi construído lá em Amazonas, que não tem futebol, ali onde existe futebol. E o nosso já estava construído, tá? É isso aí. Era uma ajustada do Bahia. Eu concordo plenamente contigo, para ver como eventos são Me dá uma parte, pensados de forma diferente. Não, eu só quero concluir aí. Essa minha participação aí nesse sentido. Tá? Fica uma dúvida sempre muito grande, mas nesse caso lá da COP para Belém, não houve essa dúvida, porque a decisão, sabe, Noto, ela veio, vamos chamar assim, de cima para baixo, tá certo? Então, o que cabia era o seguinte, e não acredito que quem decidiu soubesse que, de repente, um jogo da seleção ficaria complicado no estádio do Olaria, tá certo? A decisão foi assim, leva a seleção e põe telão do lado de fora do estádio do Olaria. Quem der dentro, ficou dentro. Quem ficar fora, assiste no telão. E o governador disse, ok, pega, arma os telões. Pronto. Vocês fizeram o que tinha que fazer. É isso aí. Foi a tal da topada. Enite, por favor. Bom, queria parabenizar o Adenauer pela apresentação. Também fiquei encantada com os números. Como presidente da ABEOC, eu fui provocada várias vezes para responder aquelas diversas matérias que saíram na Globo sobre a questão da hospedagem, né? E é claro que eu não caí na esparrela, né, porque eu sabia que ali uma grande estratégia que tinha por trás, nós sabemos, dos grandes grupos de interesse que existem por trás dessa questão da escolha do destino. Eu acho que não tinha outro destino no Brasil no momento mais importante, mais estratégico do que Belém. Mas, assim, eu queria aproveitar, Adenauer, essa ambiência aqui da academia, que você tocou num ponto que é muito importante, que é a imprensa, né? E aqui nós temos um grande jornalista, que é o nosso eterno presidente, Sérgio Junqueira. E quando aconteceu a pandemia lá no Ceará, todos os jornalistas começaram a falar da pandemia, linkando os eventos, Sérgio, à aglomeração.
E aí nós, das entidades, fizemos um release, né, e fizemos um protesto na imprensa, por que se referir à pandemia ligando os eventos à aglomeração. Eu tenho visto na imprensa o nome evento sempre ligado a coisas negativas. Não sei se vocês lembram da barragem de Brumadinho, a Globo chamou de evento. O filme sobre um avião que caiu matando 500 e tantas pessoas, que a Globo Play fez, ela atrela esse acidente, ela chama de um evento. Então, eu tenho visto várias vezes coisas na mídia com o nome evento que eu fico aterrorizada. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Então, eu acho que está na hora, talvez seja um ambiente, a academia e as outras entidades, a gente começar a pensar numa estratégia, Sérgio, de como minimizar, porque a palavra evento está cada vez mais banalizada, ligada a questões negativas. Imagine um acidente de Brumadinho ser chamado de um evento, gente. Vocês acompanharam aquela tragédia? Então, assim, as tragédias ligadas ao evento. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa tratar na mídia, e aí eu acho que nós somos muito ruins de comunicação, no sentido de tratar essas questões como uma crise. Né? Quando acontece qualquer problema numa empresa, não se contrata uma gestão de crise, eu acho que está na hora do setor de eventos tratar a forma como a imprensa olha para os eventos, sempre enaltecendo as questões negativas. Então, acho que ali em Belém ficou claro. É claro que ali era uma grande oportunidade para o Brasil. E quando ela veio para o Brasil, ele sabia quantos leitos tinham, quantos iam ser construídos. Então, assim, por que não podia vir 5 mil... cada delegação da ONU costuma levar para o país, bancada pelo destino, 500, 1.000, 1.500 pessoas. Para que tudo isso? Então, Belém não podia trazer tanta gente assim. As delegações sabiam que tinha que ser reduzida. Então, existiam por trás daquilo uma série de interesses. Então, eu acredito que a comunicação relacionada a eventos, a gente precisa olhar, porque só quem perde é o organizador, é o destino, principalmente o destino. E ninguém dá nenhuma resposta. Né? Então, assim, para mim, isso é uma questão que tem que ser tratada como gestão de crise. Aí eu faço a provocação para a academia, principalmente para a gestão que está assumindo agora, para a gente refletir sobre isso. Obrigada. Eu vou fazer aqui uma confidência, de uma certa forma. O Romano está a par, não sei se a Ania estava na reunião da diretoria que esse assunto foi tratado, mas eu, pessoalmente, mas a academia foi muito pressionada, até por outras entidades, que não queriam aparecer, tanto queriam que a academia fosse a cabeça de ponte do processo, para tirar a Copa de Belém e trazer para o Rio. E fizeram ali. Nós fizemos um estudo, né, Romano? Verificamos primeiro o investimento que já estava feito, já estava contratado, parte já estava pago, e a resposta que eu levei o assunto para a diretoria falou: nós não vamos embarcar. O jogo está feito, vamos aceitar. Por quê? Porque não vamos... Se há interesses não sempre mais corretos em ir para Belém, também a vinda para o Rio também tinha outros interesses. Que ali. Então, se é por interesse aqui ou acolá, fica onde está, porque o prejuízo de tirar de Belém e trazer para o Rio teria sido muito maior na época. Foi uma decisão tomada. Eu não me arrependo da decisão tomada, mas que me encheram o saco para poder fazer isso. Eu falei, e a decisão, graças a Deus, tive respaldo da diretoria, né, Romano?